noite. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 11. 2 Coríntios 2, de 5 a 11. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo, a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Esse é um texto que fala sobre perdão. Paulo aqui vai expressar a sua preocupação com a igreja de Corinto, exortando essa igreja a manifestar o seu perdão, reafirmando o amor por um membro da igreja que há pouco tempo foi submetido por uma ação disciplinar por parte da igreja. E agora a preocupação de Paulo é de que este membro, caso a igreja não faça esse caminho de volta e reafirme o seu amor por ele se torne uma presa de Satanás. Se nós fôssemos resumir esse texto numa pequena sentença, seria isso. Paulo vai tratar aqui a questão do perdão como um último estágio de uma ação disciplinar, e disciplina essa fundamentalmente amorosa. Mas existem algumas questões envolvidas como um pano de fundo que certamente são relevantes para nós nessa noite e vão contribuir para a nossa meditação aqui. Por exemplo, entende-se que esse texto ele faz parte de uma quarta carta que Paulo teria escrito num total de 5 aos Coríntios ao longo de todo o seu ministério. Só isso já nos dá uma evidência de que o relacionamento de Paulo não começou com os coríntios nesse texto aqui. Há um relacionamento com um certo volume de tempo. Isso certamente influenciou as palavras do apóstolo que ele usa nesse texto dessa noite. O primeiro contato de Paulo com os coríntios também não foi por carta, apesar dele ter esse material extenso. Esse primeiro contato está registrado lá no livro de Atos, no capítulo 18. A primeira visita que Paulo faz a essa igreja já é no final da sua segunda viagem missionária, ou seja, o apóstolo já tem um tempo ali, experimentado no seu ministério, e ele deixa Atenas e vai em direção a Corinto. Chegando lá, o texto de Atos diz que Paulo se encontra com um casal chamado Áquila e Priscila, um casal de judeus recém-chegados de Roma, que haviam sido expulsos por um decreto do imperador. E lá em Corinto, então, eles acabam se estabelecendo juntos, porque ambos possuem a mesma profissão. Tanto Paulo quanto esse casal eram fabricantes de tenda, de artesanato em couro. E Atos nos conta então que Paulo e esse casal, Áquila e Priscila, eles durante a semana trabalhavam juntos, mantendo a sua profissão, e aos sábados Paulo ensinava nas sinagogas, discutia, debatia com os judeus. Não leva muito tempo para Paulo sofrer por parte dos judeus oposição, ataque. O texto diz, inclusive, que Paulo chega a ser amaldiçoado por eles.
Nesse momento, Paulo diz para eles: olha, caia sobre a cabeça de vocês o próprio sangue de vocês. Eu não me responsabilizo mais por vocês. E desse ponto em diante, Paulo vai se dedicar à pregação aos gentios naquela cidade de Corinto. Paulo deixa a sinagoga e começa a ensinar o evangelho, a palavra de Deus, numa casa ao lado da sinagoga, que era de um homem chamado Tício Justo. A Bíblia descreve esse homem como um homem temente a Deus. Em pouco tempo, um outro homem, chefe da sinagoga, chamado Crispo, se converte, ele e a sua família. E Atos vai nos contando, então, que aos poucos, aqueles que iam ouvindo, iam crendo e sendo batizados. Nesse momento, quando Paulo está lá em Corinto, o texto de Atos revela uma certa vulnerabilidade do apóstolo Paulo. Porque nos conta que Deus o visita numa noite, numa visão, e diz a Paulo: Paulo, não tema. Não pare de falar, porque eu ainda tenho muito povo nessa cidade. E após isso, então, Paulo fica na cidade de Corinto, ensinando a palavra de Deus por 18 meses. Esse foi o primeiro contato de Paulo com esses irmãos de Corinto. Após esse tempo, ainda ali em Corinto mesmo, os judeus promovem uma espécie de um levante contra Paulo, acusando Paulo de estar ensinando o povo de Deus a adorar de um modo contrário à lei. Então eles levam Paulo diante do procônsul da região ali, chamado Gálio, e o próprio procônsul diz a eles: olha, vocês estão me trazendo Paulo para ser julgado, mas aonde está o crime? Qual o delito que eu devo julgar? Palavra por palavra, sobre a lei de vocês, resolvam isso entre vocês mesmos. E expulsa todo mundo dali, aquilo acaba não dando em nada. Então Atos nos conta que depois disso Paulo ainda ficou algum tempo. Então, se juntarmos os 18 meses ali, quando Paulo estabelece a igreja, 1 ano e meio, mais esse algum tempo, nós vamos ter aproximadamente um período de 2 anos de Paulo nesse primeiro contato com Corinto. A igreja fica estabelecida ali e Paulo então segue viagem em direção à Síria. No caminho para a Síria, Paulo faz uma pequena parada em Éfeso. Nessa parada, os judeus lá insistem que Paulo fique mais um tempo com eles e ele, sob juramento, diz: não ficarei, se o Senhor quiser, eu retornarei. Então ele segue viagem em direção a Antioquia. Depois a viagem de Paulo prossegue pela região da Frígia, pela Galácia. E finalmente Paulo retorna a Éfeso. E em Éfeso, o ministério de Paulo, ao mesmo tempo, é muito próspero e sofre forte oposição. E por que é importante para nós sabermos isso nessa noite em relação ao texto que nós estamos lendo em 2 Coríntios? Porque é de Éfeso, nesse período que Paulo está, que ele vai manter a maior parte dos seus contatos com a igreja de Corinto. Contatos esses de muitas maneiras. Por meio de cartas, por meio de visitas que ele recebe de membros daquela igreja de Corinto que foram até Éfeso levar notícias a ele, por meio de uma carta que a igreja de Corinto envia a Paulo em Éfeso, e por meio de comissionados que o próprio Paulo envia a Corinto para saber notícias daquela igreja. Tudo isso nos dá um amplo material para chegarmos a uma conclusão. O relacionamento do apóstolo Paulo com os coríntios não era um relacionamento supérfluo. Nós não estamos falando de um homem que conheceu aquela igreja há 2 semanas e que não foi experimentado na convivência com aqueles irmãos e com os problemas, inclusive, que rondavam aquela comunidade. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 9, Paulo ali está falando sobre o problema de imoralidade dentro da igreja. E aí ele diz, 1 Coríntios 5, 9, já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Ora, se nós estamos lendo 1 Coríntios, e aqui Paulo escreve, já lhes disse por carta, significa que existiu uma carta antes de 1 Coríntios, enviada por Paulo a eles. Essa carta ficou conhecida como a carta anterior.
Anterior por quê? Anterior à carta de 1 Coríntios. Mas até mesmo antes daquilo que nós temos preservado, Paulo já havia enviado uma carta a esses irmãos. Nesse período, começa a ocorrer uma tensão crescente entre o relacionamento de Paulo com os coríntios. Alguns que ele chama da casa de Cloe foram visitá-lo em Éfeso e levaram notícias da igreja lá de Corinto. Paulo, a igreja está dividida. Alguns estão falando que seguem a você, outros estão falando que são de Apolo, outros são de Pedro. Há um problema grave de imoralidade no nosso meio. Então aquele relacionamento do início, onde a igreja foi florescendo, já passava por uma certa tribulação agora. Só para vocês terem uma ideia, dá uma olhadinha aí em 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios 4, o verso 18. Olha o que Paulo diz ali. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Olha o verso 21. Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Tá quente o negócio aqui ou não tá? Esquentou o clima entre Paulo e os coríntios. E então, nesse momento, em Éfeso, Paulo vai redigir a primeira carta aos coríntios. Essa que nós temos aqui. E qual era a intenção de Paulo com essa carta? Esclarecer questões da carta anterior, não é? Responder aquelas notícias trazidas pelos visitantes, responder inclusive a carta que os visitantes enviam a Paulo quando ele está em Éfeso. Esses membros da igreja de Corinto enviaram essa carta com muitas dúvidas. Eles tinham dúvidas acerca do casamento, acerca dos dons espirituais, acerca de alimentos oferecidos a ídolos. Nós temos também em 1 Coríntios o registro que eles enviaram essa carta. Então, com a carta de 1 Coríntios, Paulo quer responder todas essas questões. E principalmente, já dar um basta nessa crítica emergente que surge em relação à sua pessoa e ao seu ministério. Paulo envia essa carta. Em seguida, Paulo envia Timóteo. Timóteo, vai lá e verifica se eles acataram aquilo que eu enviei na carta. Paulo aguarda ansiosamente a volta de Timóteo para trazer notícias. Aparentemente, Timóteo não trouxe boas notícias da igreja de Corinto. Não foram muito animadoras. Isso faz com que Paulo mude seus planos. Paulo tinha um plano de viagem, de ir para a Macedônia e depois, no retorno, passar em Corinto e realizar a sua segunda visita. Diante das notícias que Timóteo traz, Paulo navega direto para Corinto. Enviei a carta, enviei Timóteo e não aconteceu nada. Eu vou lá agora. Entretanto, quando Paulo chega nessa visita, nessa sua segunda visita, que ficou conhecida como a visita dolorosa do apóstolo a Corinto, ele se torna alvo de um ataque terrível arquitetado por um indivíduo de dentro da igreja. Há algumas especulações a respeito de quem é esse indivíduo, inclusive em relação a esse do texto de hoje que nós estamos lendo. Se é o mesmo que Paulo está dizendo que agora a igreja deve perdoar. E a hipótese mais provável é que seja o mesmo. Se trata aqui do homem incestuoso do capítulo 5 de 1 Coríntios. O homem que cometeu o pecado de ter relação sexual com a sua madrasta. Aparentemente, ao longo desse processo, Paulo foi comunicado do que estava acontecendo. Advertiu a igreja por carta, enviou Timóteo, e a igreja não tomou uma posição de disciplinar esse homem. Com isso, com essa omissão, a igreja não só deixou esse homem correr livre dentro da igreja, como indiretamente deu força à voz dele. E esse homem agora se levanta contra Paulo, nessa segunda visita, o atacando, questionando a sua autoridade como apóstolo.
A dor e a tristeza de Paulo nesse momento foram tão grandes que, mais uma vez, Paulo muda seus planos de viagem. Paulo pretendia, com essa viagem agora direto para Corinto, ir para Macedônia e depois, como ele mesmo diz, beneficiar duplamente os coríntios e retornar para lá. Mas ele foi tão atacado, foi tão dura essa visita para Paulo, que ele não retorna para Corinto e vai direto para Éfeso de novo. Volta para o nosso texto aí em 2 Coríntios. 2 Coríntios, um pouquinho antes do nosso texto, que é o verso 5, olha ali o verso 3, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 3. Paulo diz assim: escrevi como escrevi, para que quando eu for não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Aí no verso 4, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração. Escrevi o quê? Quando? Do que Paulo está falando aqui? Depois de Paulo ter visitado Corinto pela segunda vez e ter passado por essa experiência dessa visita dolorosa, ele retorna a Éfeso. E lá de Éfeso ele escreve como ele escreveu, com grande aflição e angústia de coração, com muitas lágrimas. Essa carta que Paulo está se referindo aqui ficou conhecida como uma carta severa de Paulo. E provavelmente foi a terceira carta que ele enviou aos Coríntios. Ele enviou a carta anterior, enviou 1 Coríntios e agora essa carta severa. É provável que ela não exista mais, assim como a carta anterior. E deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui, irmãos. Nós não precisamos ter problemas com esta afirmação. Porque nós cremos na suficiência da Escritura. E nós cremos na inspiração das Escrituras Sagradas. E o Senhor preservou para nós tudo aquilo que na sua sabedoria Ele entendeu que deveria ser preservado. Foi Calvino que disse uma vez, que a Bíblia ela é a escola do Espírito Santo, onde nada daquilo que é proveitoso e necessário foi omitido, bem como nada além do que nós precisamos saber foi acrescentado. Nada daquilo que é necessário e proveitoso foi omitido, bem como nada além daquilo que precisamos saber foi acrescentado. Então nós podemos ter paz, porque nós cremos, conforme as próprias palavras do apóstolo Paulo a Timóteo na sua segunda carta, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas o fato é, mais importante do que isso, o conteúdo dessa carta. O conteúdo dessa carta severa era advertir a igreja a tomar providências contra essa pessoa que havia hostilizado a Paulo. E com isso, o apóstolo esperava que a igreja não somente demonstrasse a sua inocência na questão. Paulo, nós não apoiamos isso que está acontecendo. E reafirmassem a sua afeição pelo apóstolo. Não ficou claro quem foi o portador dessa carta. Pode ter sido Tito, porque ele também foi um dos comissionados de Paulo a Corinto, e era dele que Paulo aguardava notícias agora, já não mais em Éfeso. Paulo está na Macedônia, aguardando o retorno de Tito. Aguarda notícias do quê? Uma resposta da sua carta severa. E a eficácia dessa carta, ela fica comprovada à medida que a igreja de Corinto toma uma providência disciplinar enérgica contra esse ofensor. Tito traz essas notícias para Paulo na Macedônia. Paulo, agora foi. E Paulo, ao mesmo tempo, nesse momento, se sente aliviado e preocupado. Preocupado com o quê? Razão do nosso texto dessa noite. Ele está preocupado agora que este homem seja tomado, consumido por uma excessiva tristeza. Então se torne uma presa de Satanás. Então, da Macedônia, Paulo escreve a sua provável quarta carta aos Coríntios, que é o nosso texto de hoje. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 5 a verso 11. Essa carta de Paulo é uma resposta à sua carta severa enviada anteriormente. Vamos ler mais uma vez o texto.
2 Coríntios, capítulo 2, de 5 a 11. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo, a todos vocês. Agora fica mais fácil ler esse texto, não é? Quando nós estamos lendo aqui, Paulo falando, se um de vocês tem causado, que tristeza foi essa? Quem é esse um? A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Muito bem, primeira lição que a gente pode tirar então desse texto aqui. Se é que vamos aplicar uma disciplina amorosa e cumprir o chamado do Senhor como igreja, vamos entender que a disciplina amorosa, ela considera a abrangência do dolo. O texto diz no verso 5, em parte a todos vocês. Não a tem causado apenas a mim, mas também a todos vocês. Paulo aqui não está minimizando a questão, nem tampouco negando que ele tenha sofrido, né? Ao contrário, nós vemos aqui nessa passagem o apóstolo empenhado em mostrar que o malefício que o atingiu, não atingiu somente a ele, mas também a toda a igreja. E ainda ele diz, para eu não ser demasiadamente severo, eu vou dizer que atingiu vocês em parte, para não dizer que atingiu totalmente. Mas uma disciplina amorosa precisa considerar a abrangência do dolo. Olha que interessante essa outra versão desse mesmo texto aqui, da NVT. Preste atenção, diz assim, não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. Nós temos uma forte inclinação para fugir de resolução de conflitos. É ou não é? Nós não queremos lidar com problemas. Se possível, nós terceirizamos. E na vida, na realidade de uma comunidade, de uma igreja, isso ainda é mais comum quando nós nos excluímos da nossa responsabilidade de exortarmos uns aos outros mutuamente, de encorajarmos, de corrigirmos, quando nós terceirizamos aos profissionais. Isso é coisa de pastor resolver, me tira dessa. Mas Paulo aqui conclama a igreja a participar da disciplina. Não há como vocês se isentarem, isso é um pecado que aconteceu no meio de vocês. Quando ele vai lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, tratar sobre a disciplina nesse homem incestuoso e dos efeitos do pecado dele, Paulo vai lembrar aos seus leitores que um pouco de fermento, isso está lá em 1 Coríntios 5, 6 a 8. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que Paulo está ensinando aqui? Que era impossível que a igreja permitisse a presença dessa pessoa, deste membro, de maneira impune, livre, persistente, sem que a comunhão da igreja fosse afetada. A responsabilidade deve ser repartida, irmãos. Nós devemos sim limitar a tratativa no âmbito dos envolvidos. Não é todo ato de disciplina que nós vamos envolver a igreja por um todo. Mas a verdade é que, apesar desse texto se tratar de uma situação ocorrida no contexto da vida da igreja, os ensinamentos que Paulo nos traz aqui podem e devem ser aplicados a todas as esferas dos nossos relacionamentos. Familiar, profissional, com os filhos. Se vamos disciplinar amorosamente, precisamos então entender que é preciso considerar a abrangência do dolo.
Em segundo lugar, uma disciplina amorosa aplica a punição. E aqui parece um tanto quanto contraditório, não é verdade? Disciplina amorosa pune? Nos nossos dias, falar sobre isso é quase pedir para levar um processo. Não é verdade? Nós colhemos os frutos de viver num mundo, numa sociedade de impunidade. E o grande problema é, mais do que nós gostaríamos de admitir, essa realidade já adentrou as igrejas. Igrejas hoje não falam sobre disciplina, em uma boa parte, não todas elas. Quem dirá em punição? Levantando a bandeira do amor. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor é um Senhor que castiga os seus filhos, porque Ele é um Pai que ama. Então, qual é a nossa referência de amor? Se vamos disciplinar amorosamente. Nossa referência é a própria palavra, é o próprio Senhor. Na primeira parte do verso aqui, Paulo se concentra justamente no castigo que foi infligido contra esse ofensor. Ele diz, a punição que lhe foi imposta. Como Deus lidar com o pecado? Vamos voltar lá para o começo. Vamos voltar para Gênesis 3, o relato da queda. Todos nós conhecemos ali a narrativa, não é? O homem cai, a mulher cai. Aí Deus ouve todos eles. Vem o homem falar. Deus procura o homem, onde é que você estava? Deus ouve o homem. Mulher, o que está acontecendo? Ah, foi a serpente. Deus vai falar com a serpente. E depois de ter falado com os três, o Senhor faz o quê? Pessoal, fica tranquilo. Isso acontece. Deixa para lá esse negócio. Ninguém é perfeito, né? Não. O texto de Gênesis diz que uma vez que você fez isso, agora você vai rastejar a serpente. Você vai comer do pó. Mulher, uma vez que você fez isso, as dores do parto vão ser fortes. Homem, a terra é amaldiçoada por sua causa. Vai ter que suar para conseguir o sustento. O Senhor não trata o pecado de maneira leviana. É tamanha essa verdade que Ele enviou o seu único filho para ser esmagado numa cruz. Há um outro episódio, apenas para citar mais um aqui, quando o rei Davi vai confessar o seu pecado ao profeta Natã. Ele chega para Natã e diz, olha, eu pequei contra o Senhor. Natã fala, tudo bem, Davi, faz parte da vida pecar. Vamos, a gente resolve isso entre a gente aqui. Não. O Senhor perdoou o seu pecado, mas o filho que você gerou da mulher de Urias, essa criança vai morrer. Servir ao povo de Deus não significa fazer só o que agrada ao povo. Esse é uma verdade difícil de prevalecer. Mas o fato é, disciplina, correção são justificadas diante de uma ação pecaminosa. É evidente que nós não vamos começar a aplicar punição, seja na esfera da igreja, nos nossos relacionamentos, com base no nosso próprio senso de justiça, ou nas nossas conveniências particulares, não é? É à luz da palavra de Deus. Mas Paulo demonstrou o seu amor aplicando a punição. Ele não pôs panos quentes, né? Fazendo vista grossa. E deixa eu falar uma coisa, irmãos, é preciso amar demais para confrontar uma situação errada. Você tem que amar muito alguém para confrontar um erro dele. É mais fácil você procurar um atalho aí imoral, né? A palavra usada para punição que Paulo usa aqui, ela só é usada aqui no Novo Testamento. Mas nos escritos extra-bíblicos da época,
era uma palavra que era muito usada para descrever penalidades legais, né? Sanções comerciais. Então sugere aqui que a congregação agiu na punição desse homem, desse membro da igreja, de modo formal, né? E na segunda parte, quando Paulo diz que a punição que foi imposta pela maioria é suficiente, Paulo não está dizendo aqui que é apenas uma maioria numérica, mas a ideia dessa palavra é uma maioria unânime. Não foi só uma questão numérica envolvida aqui. Então, esse processo de disciplina amorosa, como segundo passo, segundo o que o texto de Paulo nos ensina, envolve aplicar a punição, se é que vamos cumprir esse chamado do Senhor nas nossas vidas. Uma terceira lição é que a disciplina amorosa tem como alvo a restauração. Não para entristecê-los, depois ele diz, reafirmem o amor que tem por ele. O alvo da disciplina amorosa é a restauração. E como esse alvo é a primeira coisa que vai embora? Fácil a gente perder isso de vista. Nós já vimos que essa carta enviada por Paulo aos Coríntios continha repreensões severas, pesadas, né? Não é à toa que ficou conhecida como uma carta severa. Mas Paulo deixa claro que a sua intenção não era causar dor aos irmãos. Olha o que ele escreve aí no verso 4 do nosso capítulo. Pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, olha aqui, não para entristecê-los, mas para que, olha o propósito dele ter escrito aquela carta severa, para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. O alvo é a restauração. Eu não escrevi para destruí-los, eu não escrevi porque eu tenho prazer nessa situação. Paulo disse que ele escreveu com lágrimas, mas para deixar evidente como era profundo o amor do apóstolo por eles. Visto ter considerado a punição como suficiente, Paulo disse isso no verso anterior, não é? A punição aplicada pela maioria é suficiente. Presumivelmente, porque o ofensor se arrependera. A punição foi aplicada, o fruto do arrependimento foi mostrado. Paulo agora exorta então os irmãos a darem o passo de fazer o caminho de volta, estender o perdão e reafirmar o amor por aquele irmão. O receio de Paulo aqui é que a igreja não fizesse esse caminho de volta e esse homem fosse consumido por excessiva tristeza. Essa é a palavra que ele usa, consumido por excessiva tristeza. Essa palavra consumido era uma palavra que era usada para descrever quando os animais devoravam as suas presas, estraçalhavam. Ou ainda, também era usada numa situação onde a água do mar bate contra a rocha e engole uma pessoa ou um objeto. Então o que Paulo está dizendo aqui, o peso da palavra que Paulo usa aqui é, olha, se vocês não estenderem o perdão, não reafirmarem o amor por esse irmão, ele corre o risco de ser engolido por essa tristeza. Ele corre o risco de ser devorado, estraçalhado por ela. E ele acrescenta, reafirmem o amor. Uma outra tradução que explica um pouco melhor o sentido desse reafirmem é confirmem. Confirmem o seu amor por ele. Essa palavra era usada na época nos papiros para confirmar uma venda, para ratificar ali um compromisso. E interessante é que ao mesmo tempo que a punição sugere, a palavra que Paulo usou para a punição lá sugere um ato formal por parte da igreja, judicial, essa palavra que Paulo usa agora para confirmar o amor também sugere essa formalidade. Olha que interessante isso. Nós, como igreja, vamos deixar isso aqui registrado. Nós estamos reafirmando o nosso amor por você. Assim como Cristo reafirma o amor por nós tantas e tantas vezes.
a cada manhã as misericórdias sendo renovadas em nossas vidas. Vocês devem perdoar-lhe. Reafirmem o amor que tem por ele, diz Paulo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, verso 1, ele diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Gálatas 6:1. Esse é o alvo. Escrevi como eu escrevi, para que vocês soubessem como é grande o meu amor por vocês. Disciplina amorosa não perde de vista. O propósito é a restauração, é ganhar, é trazer de volta. Não é estraçalhar, não é consumir. E por último, a disciplina amorosa, pelo poder do Evangelho, nos capacita a anular o nosso opositor, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Irmãos, olha o tamanho da arma que nós temos na mão, se exercermos a disciplina de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós, como povo, como igreja. Aqui, nesses próximos versos, de 9 até o final, Paulo volta a sua atenção para os coríntios, né? Embora aquela carta severa tivesse o propósito de exigir uma ação disciplinar da igreja contra aquele homem, contra aquele membro, contra aquele ofensor, Paulo tinha uma segunda expectativa com essa carta. E ele diz isso no verso 9. Eu escrevi a vocês, olha lá, com o propósito, de novo aqui, de saber se vocês seriam aprovados. Isto é, se seriam obedientes em tudo. É importante dizer aqui que Paulo não esperava obediência a si mesmo, mas ao Evangelho e as implicações que o Evangelho traz às nossas vidas. Aliás, Paulo baseia as suas exigências éticas, todas elas, na verdade, do Evangelho, não na sua autoridade pessoal. Se nós pararmos para pensar um pouquinho só na maneira como Paulo inicia suas cartas, as suas saudações já são cheias dessa verdade, de que o fundamento de Paulo é o Evangelho e não ele mesmo. Por exemplo, a carta que Paulo escreve aos Romanos, né? Paulo vai dizer ali, na sua apresentação: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo. Eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É isso que eu sou, um servo separado para o Evangelho. Tudo que vem depois dessa saudação está submetido a isso, a essa consciência. Esse sou eu. E eu estou aqui para anunciar o Evangelho de Deus. Para ficar um pouco mais claro esse critério de Paulo em relação a como ele cobra a obediência em relação aos coríntios, né? Ou a nós como um todo, e em todas as cartas que ele escreve. Quando Paulo escreve aos Efésios, por exemplo, a carta de Efésios tem 6 capítulos. Basicamente, Paulo divide a carta em 2 seções. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai defender todo o seu pensamento doutrinário. Não é? A nossa eleição, o nosso chamado em Cristo, as bênçãos celestiais, a salvação pela graça, etc, etc. A partir do capítulo 4, Paulo vai tratar das implicações práticas dessa nova vida em Cristo. Então ele inicia o capítulo 4 dizendo: rogo a vocês, como prisioneiro no Senhor, que vivam de acordo com o meu modelo pessoal, porque eu sou o cara. Não. Rogo a vocês que vivam da maneira digna da vocação que vocês receberam. Que vocação é essa?
Lá no capítulo 4 de Efésios, a partir do verso 17, ele vai começar a falar sobre o procedimento dos filhos da luz, assim que ele chama, né? E Paulo vai dizer, olha, vocês não devem viver mais como gentios, obscurecidos no seu entendimento. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. A verdade que está em Jesus, o Evangelho. Os crentes devem obedecer ao Evangelho. Então, quando Paulo manifesta essa expectativa, olha, eu escrevi esperando que vocês fossem obedientes em tudo, tem a ver com isso aqui, essa nova vocação de vida, ao que o Evangelho pede de nós. Seguindo, verso 10, se vocês perdoam, eu perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Aqui Paulo espanta qualquer temor de que ele desaprovasse o perdão daquele homem. Aquele homem que o atacou diretamente, que tanto o ofendeu, que fez tanto mal para ele e para a vida da igreja. Paulo diz aqui, se vocês perdoam, eu perdoo. E mais uma vez ele reafirma o amor. Eu perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. É como se Paulo liberasse a igreja de Corinto para poder conceder o perdão àquele irmão. Paulo deixou os irmãos daquela igreja numa certa situação sem saída, não é verdade? Ora, se Paulo perdoou o camarada, depois de tudo que ele fez para ele, como é que eu não perdoo? E eu e você podemos ser honestos consigo mesmos, né? E olhar para o que Cristo nos perdoou. Dizer, como eu não posso perdoar? Meu irmão me procurou em arrependimento. Esse na presença de Cristo, que Paulo diz aqui, no final do verso 10, perdoei na presença de Cristo, literalmente é na face de Cristo. É um termo de difícil tradução. E ele pode ter pelo menos 3 ideias aqui. A primeira delas é como se fosse uma espécie de juramento, como um juramento. Então, eu juro na presença de Cristo que te perdoo. Uma outra possibilidade seria a ideia de com a aprovação de Cristo. Esse na presença de Cristo, Cristo concede a sua aprovação ao perdão. E ainda uma terceira possibilidade, uma vez que Paulo estava impedido de estar face a face com aquele ofensor, ele então, perante a face de Cristo, já havia perdoado. Seja como for, a preocupação de Paulo aqui, no final desse nosso texto, era de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Sobre nós quem? Sobre a igreja. Olhando rapidamente, assim, de um modo até superficial, a gente pode pensar o seguinte, o que Paulo está falando aqui é que se a igreja não se reconciliasse com aquele membro, a igreja seria enfraquecida em alguma medida. Certamente. Toda vez que nós temos um relacionamento que é maculado dentro da comunhão, no corpo, se esse relacionamento não é restaurado, em alguma medida a igreja é enfraquecida. Mas, sendo um pouco mais específico, Paulo tinha um outro alvo aqui ao usar, inclusive essa palavra que ele escolhe para a ideia de tirar vantagem de. Quando ele diz, a fim de que Satanás não tivesse vantagem, essa palavra, tirar vantagem de, nós vamos descobrir que ela aparece em outras 4 situações no Novo Testamento. E nessas 4 citações, todas elas são em cartas de Paulo. 3 delas estão nessa mesma carta, em 2 Coríntios. E uma outra está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. No verso 6, quando Paulo está falando sobre a questão de viver uma vida de pureza contra a imoralidade sexual. Paulo vai dizer lá, olha, nesse assunto que ninguém defraude o seu irmão, né? Que ninguém tire vantagem, essa mesma palavra. E qual é o significado dessa palavra aqui? Muito mais do que enfraquecer,
a palavra traz a ideia de que, de alguma maneira, se esse processo de restauração não ocorresse, Satanás iria subtrair a congregação. Essa igreja corria o risco de Satanás tirar vantagem de uma forma permanente da igreja, fraudando alguém da igreja. Essa é a ideia. Todas as vezes que essa palavra é usada, é no sentido de tirar de alguma pessoa algo que lhe pertence. Essa é a ideia. Eu não vou só enfraquecer você, eu estou tirando algo que é seu. Estou roubando de você. Essa era a ideia aqui. A igreja vai ser subtraída. Essa palavra de Paulo faz eco com o texto do autor de Hebreus, no capítulo 12, quando ele diz lá no verso 15: cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Assim, meus irmãos, como Paulo mesmo diz, encerrando aqui o nosso texto, não sejamos tolos de ignorar as intenções do nosso inimigo. Essa vocação a qual nós somos chamados, que nós recebemos, que Paulo fala algumas vezes, é uma convocação para uma guerra, não é? Ainda existe atualmente, principalmente, né, a ideia de que vida cristã é uma vida é mais ou menos uma espécie de colônia de férias. Nós temos um inimigo. Um inimigo que, segundo Pedro, ele está ao nosso redor como um leão, rugindo, procurando alguém que possa devorar, estraçalhar. Não ignoremos as intenções do nosso inimigo, que inclusive objetiva fraudar a congregação do povo de Deus, macular a comunhão com relacionamentos quebrados e rompidos. Que o Senhor nos faça crescer na verdade da disciplina, na disciplina segundo a sua palavra, segundo o seu parâmetro. Que isso então nos mova para uma vida de zelo, de obediência, para uma vida de compromisso, de seriedade com a palavra de Deus. E fundamentalmente uma vida alicerçada no amor, na graça que recebemos no Evangelho de Jesus. Amém? Vamos orar.